Salve meus amigos do canal Loteca da Sorte, beleza galera? Canal Loteca da Sorte na área novamente para nós passar nossos palpites, nossas dicas, nossos estudos dos jogos do concurso 909. Beleza meus amigos? Quero agradecer a todos os meus inscritos aí, estamos com 255 inscritos, isso me deixa muito feliz e peço que o pessoal continue se inscrevendo, curtindo, compartilhando, ativando o sininho de notificação para receber nossas dicas e palpites assim que a gente tiver com esses vídeos prontos e lance no YouTube, que o pessoal ative o sininho para receber o quanto antes nossos palpites e dicas, beleza pessoal? E agradeço pela força e peço que o pessoal continue fortalecendo e se inscrevendo no nosso canal. Percebo que temos bastante visualizações e peço que o pessoal que está visualizando que se inscreva aí. Não custa nada, não dói e vai nos ajudar, vai nos incentivar a continuar aí fazendo os estudos e trazendo os palpites para vocês montarem seus jogos, beleza pessoal? E lembrando que como está acumulado esse concurso para 3 milhões, a gente vai fazer o nosso jogo normal de sempre de 3 duplos e dessa vez vai ter o sorteio. Então a gente vai fazer o quê? Vai ter a palavra-chave no meio dos palpites, vocês nos comentários escrevem a palavra-chave e na sexta-feira às 20 horas estarei fazendo o sorteio e vão estar concorrendo a uma cota desse jogo que a gente vai fazer. Então a gente vai dar nossos palpites, vamos registrar esse jogo e na sexta-feira vai ter um contemplado desse sorteio das pessoas que quiserem participar, lógico, e se formos felizardos de vencer 14 ou 13 pontos, vão estar ganhando mais um dinheirinho, é mais um incentivo e mais um jogo a mais para aumentar a sua chance de vencer nessa loteca, beleza pessoal? Então vamos lá para nossos palpites e dicas. Então o primeiro jogo é Internacional e Fluminense, Inter e Fluminense. O Internacional ele deu o segundo colocado, enquanto o Flu é o oitavo. O Inter, jogando como mandante, ele tem 6 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. O Fluminense, quando joga como visitante, ele tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Agora vamos analisar o seguinte ponto. O Internacional ele joga hoje pela Copa do Brasil contra o América Mineiro, precisando da vitória, tem que fazer o resultado hoje, porque ele perdeu o primeiro jogo. Vai jogar domingo contra o Fluminense e na quarta já começa a Libertadores, vai jogar contra o Boca Juniors. Então ele tem bastante compromisso. Enquanto o Fluminense ele não tem nada, né? Ele só tem a semana cheia para descansar. Então o Fluminense tem não é favorito, mas tem mais tempo para se preparar, enquanto o Inter vai estar jogando vários jogos. E o Inter não vem vindo de resultados bons, né? O Inter acaba preocupando, porque ele vem do jogo contra o Coritiba, ele empatou 2-2, e o jogo contra o Santos ele perdeu 2-0, né, pessoal? O jogo contra o Santos, a grande maioria, inclusive eu, a gente se quebrou nesse jogo, porque a gente acreditava que o Inter era o favorito, por estar jogando com o time completo, enquanto o Santos vinha com vários jogadores com Covid, jogou com o time totalmente desfigurado, foi lá e meteu 2-0. Então o Inter acabou arrebentando, ajudando para que acumulasse essa loteca, né? Então é um jogo preocupante. Então para o Inter tentar pegar a surpresa, para o Inter não derrubar nós já de início no primeiro jogo, a gente vai jogar um duplo fechado, beleza pessoal? Inter, no jogo 1 Internacional e empate, porque o Inter joga em casa, não tem histórico de derrota, eu acredito que ele não vai perder para o Fluminense, mas pode ser que ele empate esse jogo. Então no jogo 1 a gente acredita no duplo fechado, pode dar vitória do Internacional ou empate, beleza pessoal? Então é o primeiro duplo, lembrando que vamos utilizar 3 duplos e vamos partir para cima desses 14. O jogo 2, Campeonato Espanhol, já também jogos diferentes aí. Vai ser Atlético de Madrid contra Barcelona. O Atlético de Madrid ele está em terceiro colocado, ele tem 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota jogando como mandante, enquanto o Barcelona tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Então, pelo percentual dos jogos ali, o Atlético de Madrid é favorito, senhores. É favorito porque ele tem 3 vitórias em casa, 1 empate e não perdeu nenhum jogo. O Atlético de Madrid vem de 4 vitórias consecutivas, enquanto o Barcelona vem de 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. É um clássico. Se tratando de clássico, como diz a mamãe Loteca, não tem como você dizer, apontar quem é o favorito. No clássico não tem, é triplo. É só triplo na causa. Mas como nós não vamos ficar em cima do muro, e não é nesse jogo que eu vou utilizar o duplo, nesse jogo 2 vamos jogar de Atlético de Madrid seco. Vamos jogar no favorito que ele é e torcer, acender umas velhinhas aí e torcer para que ele faça o resultado. Então no jogo 2, Atlético de Madrid seco. No jogo 3, Tombense e Brusque. Agora começa a pedreira. Série C. Série C é complicado de você palpitar, analisar, porque os
Os times no nível baixo, às vezes no jogo que você acha que ele vence, ele perde, no jogo que ele vai perder, ele ganha, então não tem como a gente ter uma lógica, né? Mas vamos tentar aí trazer tentar clarear a mente de vocês. E no jogo 3, Tombense. O Tombense é o quinto e o Brusque é o primeiro. O Tombense, ele tem, jogando como mandante, ele tem 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Então, jogando em casa, ele tem um histórico bom. Ele não perdeu nenhum jogo em casa. O Brusque, jogando como visitante, ele venceu 2, empatou 2 e perdeu 2. Né? Então, o Brusque já oscila um pouco mais que o Tombense. O Tombense, ele mais vence do que empata. Só que vamos analisar da seguinte forma. O Tombense, ele tem 23 pontos e é o quinto colocado. Quem está na cola dele, ou melhor, ele está na cola do Ituano, que o Ituano está em quarto e mesmo 23 pontos. Ele só nos critérios de desempate aí que o Ituano está na frente. E o Tombense está brigando por uma vaguinha aí entre os 4. Está brigando com o Brusque. Então vamos ver agora os jogos, o que desenha esses jogos do Tombense e os jogos do Ituano que estão brigando por essa vaga. O Tombense joga contra o Brusque, um jogo difícil, né? Mas joga em casa. Depois joga fora contra o Londrina, outro jogo difícil, o Londrina está em segundo e está brigando para se classificar. E o último jogo é contra o Boa, em casa, que está mais, né, o time que não está tão boa assim, né, está mais para baixo. Enquanto o Ituano, que está brigando com ele para ficar entre os 4, o Ituano joga em casa contra o Boa, né, provavelmente vai fazer lição de casa, vai vencer o jogo, depois pega o Ipiranga, que está em segundo lugar, joga fora, um jogo difícil. E depois joga o São Bento, que está na zona de rebaixamento, que em tese é para ser um jogo fácil, mas como o São Bento está desesperado e conforme esse último jogo já não vai estar, né, rasgando nada, pode complicar a vida do Ituano. Né? Mas em tese o Ituano tem 2 jogos fáceis e um difícil. O Tombense, ele tem 2 jogos difíceis e um fácil. Ele tem o jogo fácil, digamos assim, que é contra o Boa em casa e tem 2 jogos difíceis, que é o Londrina e o Brusque. Então se ele pretende alguma coisa de ficar entre os 4, ele vai ter que, o jogo em casa ele vai ter que vencer, né? E como o Brusque já está em primeiro, ninguém alcança ele, e ele acabou perdendo para o Londrina também jogando fora, pode ser que o Tombense vá para cima, pelo histórico dele de vencer em casa e vence o jogo. Então, nós vamos arriscar aí no jogo 3, Tombense seco, e para nós o Tombense é favorito, apesar que o Brusque é primeiro, mas, né, não podemos ficar em cima do muro. Então, nosso palpite no jogo 3, né, é Tombense. No jogo 4, Flamengo e Curitiba. O Flamengo é o 4º colocado, enquanto o Curitiba é o 18º. O Coxa está na zona de rebaixamento. Muitos já dizem que o próximo time que vai ser rebaixado, que está meio certo a ser rebaixado, é o Curitiba, pela campanha que vem fazendo. Né? E de fato não vem muito bem não o Curitiba. O Flamengo jogando como mandante, ele tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Curitiba jogando como visitante tem 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Só que é o seguinte, o Flamengo é pronto, né? O time é favorito, né? Tem o melhor elenco, o melhor plantel, né? Só que quando ele vem derrapandinho em alguns jogos, por exemplo, o jogo contra o Atlético de Goiás, ele quebrou todos os lotequeiros. Por que acumulou a loteca? Porque a grande maioria jogou seco no Flamengo. E a gente não tem como você amarrar todos os jogos da loteca, algum outro você tem que escolher como seco. Por isso que os grandes bolões aí acabaram se arrebentando, valores exorbitantes aí se quebraram, porque escolheram o Flamengo como seco e não deu certo. Então, para que o Flamengo não derrube nós, vamos tentar pegar esse jogo, nós vamos utilizar nosso segundo duplo nesse jogo. Vamos jogar Flamengo e empate. Muitos podem achar que é loucura, o Flamengo é favorito. Ele é favorito, como ele era favorito quando o Atlético de Goiás. Ninguém imaginava que o Atlético de Goiás ia empatar no Rio de Janeiro contra eles. Né? Como ninguém imagina agora que o Curitiba possa jogar fechadinho lá e empatar. Né? Tudo é possível no futebol, né? Então, nesse jogo aqui, para garantir, vamos jogar no favorito e no empate. No jogo 4, Flamengo e empate. Nosso segundo duplo. No jogo 5, Atlético Paranaense e Santos. O Atlético Paranaense é o 14º, enquanto o Santos é o 6º. O Atlético jogando como mandante tem 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Santos jogando como visitante tem 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Campanhas parecidas dos times jogando um como mandante e outro como visitante. Só que tem o seguinte, eles vão jogar no sábado, porque na terça-feira os dois jogam pela Libertadores. O Santos joga fora pela Libertadores e o Flamengo joga contra o River Plate, o Atlético Paranaense joga contra o River Plate, jogo difícil. Então, acredito que como ninguém quer perder ponto, né, nesse jogo, e vão ter um jogo já importante para a Libertadores, os dois times vão jogar ali para não perder. Então, para mim, nesse jogo aí, jogo 5 é empate seco, pendendo um pouquinho para o Santos, pela campanha que o Santos vem fazendo.
né? Só que o Atlético gosta de matar os torcedores dele do coração, né? O jogo contra o Fortaleza, estava perdendo, virou para 2 a 1, né? Então o Atlético Paranaense dá esse sustinho, né? Tá querendo, parece que levantar no campeonato, mas devido a Libertadores, eu acredito que vai dar empate. Então, no jogo 5, empate. No jogo 6, Goiás e Palmeiras, pessoal. O Goiás está na lanterna, jogando como mandante. O Goiás tem 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Palmeiras, jogando como visitante, tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Palmeiras ele joga hoje pela Copa do Brasil contra o Ceará, mas ele fez o resultado de casa, ele venceu o Ceará por 3 a 0, então não vai estar tão desesperado, então é um jogo mais suave. E daí no sábado ele joga contra o Goiás. E quarta-feira joga na Libertadores. Então a agenda do Palmeiras está um pouquinho mais apertada que a do Goiás. Mas não tem como nós não irmos no jogo no favorito, que é o Palmeiras, né? Palmeiras jogando fora de casa é melhor, tem um bom plantel, está subindo com o técnico, está jogando bem. Então, infelizmente, temos que escolher um seco. E nesse jogo 6 é Palmeiras seco. Alguém, se quiser achar uma zebra nesse jogo, um duplo aberto, Palmeiras e Goiás. Até, e Goiás é interessante, né? Quem tem dinheiro vai jogar mais duplos ali, seria um palpite interessante. No jogo 7, São José e Londrina. O São José ele ocupa a 8ª colocação, enquanto o Londrina o 2º. O São José tem 16 pontos e o Londrina tem 24. O São José, jogando como mandante, ele tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Londrina, como visitante, apesar de estar bem colocado, como visitante ele não vai muito bem. Ele não tem nenhuma vitória, tem 2 empates e 5 derrotas. O São José está lutando para não cair, pessoal. Então vamos analisar da seguinte forma. O que o São José precisa fazer? O São José ele joga hoje contra o Bagé, por uma Copa que está tendo lá no Rio Grande do Sul, venceu de 1 a 0. Vai jogar domingo contra o Londrina, joga quarta-feira de novo para essa Copa e joga sábado contra o Criciúma, ele joga pela Copa e joga novamente contra o Ipiranga. Então ele tem um jogo difícil contra o Londrina, em casa, tem um jogo contra o Criciúma que estão brigando ali para sair da zona de rebaixamento, aí, que estão na portinha ali, né? E daí depois joga com o Ipiranga, jogo difícil, que o Ipiranga está lá para cima na tabela. Enquanto que o Boa, que está brigando ali com o São José, que um é o 8º e o outro é o 9º, o Boa é o 9º, está brigando para sair da zona de rebaixamento. O Boa tem o Ituano, que é um jogo difícil fora, tem o São Bento, que em tese é um jogo fácil, e o Tombense, que é um jogo difícil, né? Então ele tem 2 jogos difíceis e um fácil. Tá igualzinho o São José, que tem 2 jogos difíceis e um fácil. Então esse jogo em casa aqui, pessoal, esse jogo do São José e Londrina aí, o Londrina não tem um retrospecto bacana jogando fora, mas está com um time melhor. O São José precisa da vitória, né? Que é o jogo, né? Ele precisa para sair desse rebaixamento, ele vai para cima do Londrina. É um jogo complicado, pessoal. Esse jogo seria bom aí, um duplo fechado no Londrina. O Londrina é favorito, né? Mas nós vamos jogar no empate seco, pessoal. Peito e coragem nesse jogo 7 aí, buscando uma surpresa, empate aí, São José e Londrina. A palavra secreta. A palavra secreta, então, é #acumuladaço. Então, quem quiser concorrer a uma cota do nosso bilhete desse concurso 909, escreve nos comentários #acumuladaço. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Já tá, nesse vídeo tá grande, mas a gente tá fazendo um comentário bacana aí dos jogos. Jogo 8, Volta Redonda e São Bento. O Volta Redonda é o 6º, o São Bento é o 10º. O Volta Redonda, jogando como mandante, tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Enquanto São Bento, como visitante, não ganhou nenhum jogo, empatou 2 e perdeu 5. Os últimos 2 jogos do Volta Redonda ele tem uma derrota e um empate. E o São Bento tem 2 derrotas. O Volta Redonda ainda vai ter que jogar contra o Brusque fora e contra o Londrina. 2 jogos difíceis. E o jogo fácil dele é contra o São Bento. Esse que ele vai jogar em casa. Enquanto o São Bento joga com o Boa e com o Ituano. Joga 2 jogos difíceis. Um jogo difícil Ituano e o Boa brigando ali pelo rebaixamento dos 2. Então o Volta Redonda, a única vida fácil em tese dele vai ser esse jogo contra o São Bento, que depois é Brusque e Londrina. Então ele vai ter que fazer o dever de casa se ele quiser ficar entre os 6 ali ou tentar almejar subir. Não, para não cair, então vai ter que vencer. Então ele vai ter que ir para cima do São Bento e vai vencer. Então no jogo 8 é Volta Redonda seco. No jogo 9, São Paulo e Vasco da Gama. O São Paulo é o 3º colocado, enquanto o Vasco é o 16º. O São Paulo, jogando como mandante, ele tem 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O Vasco, como visitante, tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O São Paulo vem nos últimos 2 jogos no empate e uma vitória, e o Vasco da mesma forma, um empate e uma derrota. O Vasco aprontou para mim, não sei para o resto dos outros. Eu acreditava que o Sport, nos últimos jogos, e jogar fechadinho contra os times grandes aí, e arrancado empate, e não ia ter dificuldade de vencer o Vasco em casa,
tendo em vista que o Vasco estava sem a zaga titular, estava com Covid. O Vasco foi lá e meteu 2-0 e podia ter feito mais, então surpreendeu muita gente. Então tem que ficar muito atento nesse jogo aí, pessoal, no jogo do Vasco. É um time encardido, não tem banco, mas é um time encardido. Então o Vasco vai jogar quinta contra o Fortaleza e vai jogar domingo contra o São Paulo e joga quinta para a Sul-Americana. O São Paulo joga pela Copa do Brasil hoje contra o Flamengo, já disputando a vaga para passar de fase, e depois não tem mais nada, só o brasileiro. Então ele vai ter um tempinho a mais para descansar e não vai ter preocupação na semana de outro jogo. O São Paulo, para mim, aqui é favorito. Ele pode até aprontar, porque o São Paulo às vezes é pronto, né? Nos times difíceis ele ganha, dos mais fáceis um pouquinho ele acaba se dificultando no jogo. Mas, como nós não temos mais duplos para jogar, a gente vai ter que jogar no favorito aqui. E o favorito nosso é o São Paulo. Mas o pessoal fique atento nesse jogo, que o Vasco gosta de aprontar, pessoal. No jogo 10, Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará é o 13º e o Atlético Mineiro é o primeiro. O Ceará, ele jogando como mandante, tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Enquanto o Atlético Mineiro, jogando como visitante, ele tem 4 vitórias, nenhum empate e 6 derrotas. Então o Atlético Mineiro, quando joga como visitante, ou ele ganha ou ele perde, né? E o Ceará, jogando como mandante, ele ganha ou empata. Então é um jogo, né, complicado. Pelo padrão que está o Atlético Mineiro, jogando contra o Corinthians esboçou um susto no Atlético Mineiro, ganhando 1-0, depois teve a virada. Eu acredito que o Atlético Mineiro não vai ter dificuldade de vencer o Ceará, por mais jogando fora de casa. E o Ceará joga hoje pela Copa do Brasil, contra o Palmeiras. E o Atlético Mineiro só tem esse jogo, então ele tem a semana inteira para descansar, apesar de estar tendo alguns casos de Covid que está aparecendo, mas se for analisar o Covid no Santos, que o Santos jogou com o time totalmente desfalcado, não mudou nada. Então é difícil até a gente dar uma análise se o Covid vai atrapalhar tanto o time ou não, né? Que às vezes vem um reserva, vem mordendo a bola porque quer garantir uma vaga, acaba jogando melhor que o titular, né? Então nesse jogo aqui, o favoritaço é o Atlético Mineiro e eu vou nele. E muita gente vai nele. Se der uma surpresa o Ceará ganhar, pode acumular também, porque acredito que a maioria vai jogar na vitória do Atlético Mineiro. E eu também vou jogar nessa vitória, porque eu não tenho mais duplo. Mas quem tiver, é interessante amarrar esse jogo aí, vitória e empate. O Atlético Mineiro não perde para o Ceará. Só pode me cobrar depois se der errado aí. Jogo 11, Paysandu e Ferroviário. Paysandu é o quarto, Ferroviário é o sexto. O Paysandu jogando em casa, ele tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Ferroviário jogando como visitante, ele tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Paysandu, vamos analisar aqui. Ele tem um jogo contra o Botafogo em casa e um clássico contra o Remo, os 2 últimos jogos, né? E o Paysandu está em quarto, ele está brigando para ficar entre os 4 primeiros. O Ferroviário tem a Imperatriz, que é um time frágil, provavelmente vai vencer e depois pega o Santa Cruz fora, que não vai ser um jogo bem difícil. E se o Paysandu pretende ficar entre os 4, ele vai ter que passar por cima do Ferroviário. O jogo passado que eu acompanhei do Ferroviário Jacuipiense foi desesperador, né? Time ruim, limitado, os dois chutaram um pouco em gol. Eu acredito que o Ferroviário não vai ter condição de vencer o Paysandu, ainda mais fora de casa. Então esse jogo aqui é Paysandu seco. Uma surpresa poderia dar um empate, mas eu não acredito nisso. Mas, né, o pessoal também fica atento na hora de marcar seu jogo. Mas para mim esse jogo aqui, seco, o Paysandu não tem choro nem vela, nem fita amarela. No jogo 12, pessoal, Botafogo do Rio de Janeiro contra o Fortaleza. O Botafogo é o 19º, lanterninha ali. Tá ele e o Curitiba desesperado para sair dessa lama. O Fortaleza é o 12º e o Botafogo é o 19º. O Botafogo jogando como mandante, ele tem 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Ele empata bastante. O Fortaleza jogando como visitante também. Ele só tem 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. O Fortaleza joga quinta-feira contra o Vasco e joga domingo contra o Botafogo. Então a única vantagem do Botafogo é que ele vai descansar a semana inteira e o Vasco e o Fortaleza tem esse jogo quinta e já domingo. Então pelo retrospecto aqui, tudo indica empate, porque os dois times empatam muito. Mas eu vou buscar uma surpresa, assim, porque todo mundo vai jogar no empate e o Fortaleza. Eu vou jogar numa surpresa, pessoal. Eu vou jogar na vitória do Botafogo. Quero ganhar sozinho nessa loteca. Então, no jogo 12, Botafogo seco. Vamos para o próximo. Jogo 13, Jacuipiense e 13. O Jacuipiense é o 8º colocado, enquanto o 13 é o 9º. Então, os dois brigando ali para não rebaixar. Então, desesperados os times. O Jacuipiense ele tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Enquanto o 13 tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, jogando como visitante. Como diz o nosso amigo do Palpite Feliz, os dois times são iguais, cabo de guerra, um puxa para o lado, puxa o outro lado, né? Não tem força a ficar para lá e para cá e vai acabar parando no mesmo lugar. Então esse jogo Jacuipiense 13 tem cheirinho de empate,
O Jacuipense ele joga contra o Santa Cruz, né? São 3 jogos. Ele joga com o Santa Cruz e depois joga em casa e depois joga com o Vila, que é o terceiro. O Santa Cruz é o primeiro. Então tem 2 jogos dificílimos. O 13 tem o Vila, que está em terceiro, jogo difícil, e joga o Botafogo, um time razoável. Então ali nesse jogo 13 ninguém vai querer perder ponto. E como esse time da Série C, se jogar igual jogou o jogo passado contra o Ferroviário, esse jogo tem cheiro de empate. Depende pouco pelo 13 e pela camisa, mas camisa ultimamente não ganha muita coisa não. Então nesse jogo 13, número do azar, eu vou jogar no empate. Então empate seco, fé e coragem, acender umas velas aí, porque jogo de Série C tudo pode acontecer. É só um triplo na causa, mas como é um termo triplo, né? Então vamos jogar no empate seco, que é o triplo de pobre, né, pessoal? Empate seco. 20 minutinhos de vídeo e vamos terminar rapidinho aí para vocês, para não ficar muito chato. O 14º jogo. 14º jogo, Corinthians e Grêmio. O Corinthians é o 11º, mal de perna, jogando de comandante, ele tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Grêmio é o 7º, jogando como visitante, ele tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Então o Grêmio jogando como visitante, ou ele ganha ou empata. O Corinthians jogando em casa, ele oscila entre perder ou ganhar. Até empate pode acontecer, né? Então fica um jogo difícil. O Grêmio joga quarta-feira pela Copa do Brasil, jogando hoje. Estava ganhando 2-0 do Cuiabá, que deve ter ganho já sem muito esforço. Joga domingo contra o Corinthians, joga quinta pela Libertadores. Pode ser que dê uma mesclada no time, mas mesmo mesclando o time, ele tem um time muito superior ao Corinthians. Mas o Corinthians é o Corinthians, né? Ele gosta de quebrar a gente, moer nós. Porque jogo que você acha que ele ganha, ele vai perder. Jogo que ele acha que perdeu, ele empatou. O jogo do Atlético Mineiro, que você estava quase acreditando que ele ia ganhar, ele perdeu. Então o Corinthians é foda, o Corinthians quebra nós, né? Então, nesse jogo, Corinthians e Grêmio, vamos utilizar nosso terceiro duplo. Então vai ser vitória do Corinthians e Grêmio. Pessoal, o Grêmio é favorito nesse jogo. O Grêmio é favoritaço. Mas nós vamos jogar aí numa zebra e uma surpresa. Corinthians e empate. Podemos estar errados, mas se tivermos certo, vamos ganhar essa loteca sozinho. Beleza, pessoal? Então esses foram nossos palpites e dicas. Um vídeo um pouquinho longo, porque não tem como você fazer sem fazer os comentários. E espero que tenha ajudado vocês. Espero que o pessoal goste, que auxilie para vocês montar os jogos de vocês. E lembrando sempre, nunca jogue a mais do que você pode. O jogo é para ser uma diversão. Se você começar a jogar valores altos, viciado em mais nos jogos, pode trazer a destruição. Você vai ter muito gasto. Beleza? Então, fica a dica, aquele abraço e até o próximo.